Olá, gente, a benção. Para quem não me conhece, esse é o meu canal, me chamo eu Andilo e estamos aqui para conversar sobre a nossa querida, fantástica, maravilhosa religião que nos permite conectar com nossos ancestrais, que é o Candomblé. E no vídeo de hoje, que foi uma sugestão até do meu amigo Cambono Kuzolomim, falar sobre as cantigas de galo, galinha, sol e lua, o agradecimento, né? Então, vamos ao vídeo aí. Bom, gente, o Candomblé é uma religião de troca, né? Você sabe que você oferece para receber, né? E tudo que você faz, você agradece por aquilo que você fez, né? Em cânticos, em rezas, em agrados, né? Ou seja, mesmo em até dinheiro, mas é uma religião de troca. Como qualquer religião que você oferece, você tem que oferecer para receber. Ou seja, uma oração, ou seja, uma reza, ou seja, uma oferta. Qualquer religião é assim. Nenhuma religião é grátis, é 0800. Cada uma tem suas variações e tem seus preços a pagar, vamos colocar assim. Nem tudo é movido a dinheiro, né? Mas é uma troca e existe esse agradecimento pelo que você alcançou, o objetivo. Tem gente que faz promessa para alcançar alguma coisa e paga a promessa, paga, né, por aquilo que você conquistou, pedindo a algum santo da sua preferência, da sua devoção. E o Candomblé também não foge a essa regra, né? Você pede, você acende sua vela, você faz obrigações e pede o que você deseja. Geralmente a gente pede saúde, né, prosperidade, amor e todas as coisas boas. Aonde você vá, o candomblessista ele age assim, né? Onde você vá pegar algum material, extrair da natureza algum material ou usar alguma coisa que a natureza lhe propõe, você agradece ou você paga. Vou botar um exemplo aqui. Se você for na mata, né, pegar folha, você geralmente acende uma vela, pede licença ao santo daquela mata, ou leva um agrado e pega a folha que você quer. Na cachoeira, geralmente, quando você pega uma pedra para ser o otá do seu santo, você joga a moeda, você paga por aquilo, né? E por assim vai, na praia, no cemitério ou em qualquer lugar que você vá, você paga por aquilo que você quer usar, que você usufrui da natureza. E após as obrigações, quando você reza, se consagra essas coisas, você reza, existem cantigas. No nosso caso, o galo que a gente usa, a galinha que a gente usa, agradece o sol e agradece a lua por toda a obrigação ter acontecido, e principalmente a zambe, né? Não existe uma obrigação que você termine, que você não cante para Zambe pelo menos 3 cantigas, para agradecer, porque Zambe, a Pungundesa, é o Deus da criação, por aquele ter vivido aquela obrigação, ter sido satisfatória aquela obrigação e ela ter sido benéfica a você. E existe uma tradição nas casas de Angola, eu acho que em todas as casas que eu conheço de Angola, onde você, ao final do Candomblé, principalmente quando você é iniciado, né? Quando alguma pessoa é iniciada, no fim do Candomblé, quando já estão praticamente... quando acaba o Candomblé, né? A gente canta para galo, galinha, para o sol e para a lua. A gente agradece, canta ao galo, em reverência ao galo, por ele ter se oferecido a ser sacrificado para ajudar a alimentar um santo ou uma cabeça. A gente agradece a galinha por ela ter se oferecido a ser sacrificada para também, da mesma forma, alimentar um santo ou alimentar uma cabeça. A gente agradece ao sol, porque antes do sol nascer, entre a fase da lua, quando a lua está saindo, morrendo, e está entrando o sol, começam as práticas religiosas da Mayonga, né? Que é muito importante, antes do sol nascer, e à tarde, antes de escurecer, aquele lusco-fusco, que você faz as suas rezas, né? Que em Gorossi
não quer dizer reza, quer dizer entardecer. E a prática religiosa de todo e qualquer povo, banto, originário das terras banto, é de rezar antes da noite cair, quando o sol está se pondo. Isso é uma prática. Então, quando você canta para essa sequência, né, de sol, lua, galo, galinha, você é o agradecimento que você está fazendo por tudo aquilo que você viveu nas obrigações, né? Entra também na questão da água, né? Que tem as manhangas que são sagradas, né? com as folhas, a manhanga sagrada do poço, a manhanga sagrada de toda a água que é sagrada. E as cantigas começa com a embuali, meluanga de cariamutã, sussu faia, 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 sussu jaquarame, suê, meluanga indalele. Essa é a primeira cantiga de uma sequência grande de cantigas. Se eu não me engano, são 8 cantigas, 7, 8 cantigas, onde você dá sequência de agradecer tudo. Toda casa canta isso. Pode ter suas nuances, pode ter seus modos diferentes de cantar pela palavra entendida, né, pelo sotaque e tudo. Eu falo até isso num vídeo que eu fiz recentemente sobre ritmo e melodia, onde tem aquela velha história: na minha casa eu canto desse jeito, mas na minha casa eu canto desse jeito. Mas dificilmente uma reza ou uma cantiga foge daquele ritmo e daquela melodia. E o santo entende por isso aí, pelo ritmo e pela melodia que são entoados pelo cantador, pelo puxador da reza, né? Então, isso é de suma importância. Então, o que eu quero falar nesse vídeo, sem expor nada de sagrado, que a minha preocupação não é transmitir nada de sagrado, e sim fazer as pessoas entenderem por que a gente faz aquele sagrado. Conhecimento a gente tem que obter na casa que a gente frequenta, com os nossos mais velhos, com o nosso pai, ou nossa mãe de santo, né? E com os antigos. Uma regra que eu aprendi desde cedo no Candomblé: escute seu mais velho. Olha o que ele faz, observa. Eles são os exemplos da nossa religião. Eles têm que ser o exemplo disso. Então, o antigo, ele tem mais sabedoria que você, ele tem mais vida, mais tempo vivido, dentro e fora do Candomblé, e certamente vai ter alguma coisa de bom para te passar. Então, a importância do Candomblé é essa: é prestar atenção nos antigos. E nada que foge muito da religião, da nossa tradição, merece ser visto. Isso eu já falei diversas vezes. Nós temos que prestar atenção. Primeiro exemplo é a casa matriz. E daí vem as diferenças. Lógico, as casas vão, dependendo das cabeças das pessoas, elas vão mudando, mas ela tem que se parecer pelo menos 60%, 70% com a casa matriz. Ter as mesmas práticas, né? E não fugir. O que lá não faz, você também não pode fazer, né? Mas o que eu queria falar nesse vídeo é a respeito da importância do agradecimento à natureza sobre tudo que a gente faz. Nada é feito no Candomblé sem a ajuda das coisas da natureza, seja animal, mineral ou vegetal. E na verdade, vegetal você prepara com o animal para alimentar o mineral, que é o Otá, que é o coração do Inquice, do Orixá e do Votum. Não é isso? Um vídeo simples, foi uma sugestão do Tata Kizolomim, um amigo de longa data, um bom menino, que está aí no Candomblé, nessa correria aí do Candomblé, junto com todo mundo, para fazer as coisas acontecerem. Eu espero que esse vídeo aí seja de relevância para as pessoas. É só um bate-papo e propondo raciocínio a você, que às vezes as pessoas... A gente é macaco de imitação mesmo, né? A gente é papagaio, a gente escuta e repete. Então, é fundamental que a pessoa que esteja ali passando conhecimento, ensinamento, seja de responsabilidade dentro da religião, para não lhe passar nada absurdo, nem que seja incoerente com aquilo que você pratica. Tá bom? Muito obrigado a todos. Zambia Quatessá, benção, e até o próximo vídeo.